Fala pessoal, bom ou não? Continuar nossa matéria aqui. Aula passada tinha ficado passando exercícios para vocês, acabou que eu finalizei a aula, mandei depois, só que minha internet está muito ruim, cara. Aí depois que eu fui ver que realmente os exercícios não foram postados. Mas não tem problema não, eu vou disponibilizar a revisão para vocês. Pela revisão contempla já todos os exercícios que eu ia passar separado. Essa semana que falaram que as revisões, né? Aí eu aproveitei e fiz um documento só. As tarefas pendentes aí, eu vou corrigir com vocês. Eu vou corrigir na aula de hoje a página 134, página 135 e página 136. Algumas pessoas tiveram dúvidas, algumas pessoas me perguntaram. Então, assim, eu vou responder essas três páginas aí, esses exercícios que estão presentes nessas páginas, beleza? Então, bora aí. Pega seu caderno, pega seu livro aí, correção. 134 até 136. Questão número 1. Questão número 1 traz um texto e um dia da pergunta, você lê o texto e vou ler o texto com vocês. Vamos lá. Se a história geológica da Terra fosse condensada em 24 horas de um dia, o homem moderno só surgiria quando faltasse 3 segundos para meia-noite. À primeira vista, seria um obscuro, coadjuvante numa movimentada trama de 4,5 bilhões de anos. Mas esse modesto personagem revolucionou o seu roteiro. Sobreviveu a glaciações, espalhou-se da África e para outros continentes, tomou conta do mundo e interferiu praticamente todos os ecossistemas. Sua influência hoje é tamanha que já disse o Homem Sapiens. Já se discute se o Homem Sapiens merece uma época geológica só para si, o Antropoceno, a idade recente do homem. Quando você volta, por exemplo, na página... Você volta, por exemplo, na página 119, você vai ter tipo a tabelinha das eras aí. Era Cenozoica, era Mesozoica, Paleozoico, Pré-Cambriano. Então, de acordo com o papel do homem, desse homem moderno, na alteração do mundo, na composição, na sua ação, na sua intervenção no mundo, alguns estudiosos falam que ele merecia, que a presença do homem foi tão significativa, mas tão significativa, que ele merecia uma era exclusiva para destinar ao seu surgimento. Igual eu falei para vocês, o homem, dentro dessa perspectiva de universo, de 4,5 bilhões de anos, o homem é bem novinho, é bem recente. Até que ele fez uma analogia compartilhada com o dia, né, de 24 horas. Se, por exemplo, tinha um professor meu na faculdade que ele falava, se comparar o ser humano com a partida de futebol, ele nasceria no último segundo do segundo tempo de uma prorrogação de um jogo. Só para você ver assim, o quanto o homem é recente em todo esse cenário de criação, envolvimento e estruturação do planeta. Beleza? Mas em si, é novinho, mas só que ele consegue ter um peso, um papel, uma importância muito grande. Se o homem fosse o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? Vamos lá então. Por que o homem é considerado o mais importante? Pelo destaque que ele tem, né? Que é relacionado principalmente pela sua capacidade de refletir, pensar e agir, modificando tudo para atender às suas necessidades. Como eu falei, o homem ele sobrevive a glaciações, ele consegue alterar o ambiente, vai tirar o proveito do ambiente em prol da sua necessidade, ele consegue alterar os ecossistemas. Então, o homem ele consegue ver a situação e pensar, tentar remediar, tentar contornar, tentar superar. Então, devido a essa ação que o homem tem
no ambiente, a gente fala que ele tem essa evolução muito superior que das outras espécies. Beleza? Questão número 1, letra B. Você acha que deve ser criar um antropoceno? Justifique sua resposta. Você acha que é certo? De acordo com o texto, é a resposta pessoal, né? Leia o texto, baseia no texto sua argumentação. Eu acho certo porque realmente o homem ele consegue mudar o ambiente, então ele ter um impacto muito maior no ambiente, seja positivo ou negativo, então eu acho que concordo sim, tem que criar um antropoceno. Eu acho que não, porque o homem é um animal como outro qualquer, o homem ele tem seus instintos primitivos também, então não necessitaria disso. Beleza? Tranquilo? Fácil essa, né? Vamos lá, questão número 2. Observe a imagem abaixo. Ela apresenta uma fotografia de uma rocha magmática. Analisando a rocha da foto, ela é do tipo intrusiva ou extrusiva? Que evidências levam a essa resposta? Galera, é uma rocha preta, então já significa que ela é uma rocha ferro-magnesiana, rica em ferro e magnésio. Eu falei para vocês, tá vendo aí esse tanto de cristais? Essas partes brancas na rocha são todos cristais. Eu estou enxergando os cristais, eu não estou precisando de lente. Então significa que ela foi formada de maneira que bem lenta, bem gradativa. Formação de rocha mais lenta e gradativa, ela acontece onde? Fora ou dentro da Terra? Dentro da Terra, como eu falei para vocês. Então ela é uma rocha magmática do tipo intrusiva ou plutônica, justamente porque a gente consegue ver os minerais o quê? A olho nu. Então vamos lá. Rocha magmática intrusiva ou plutônica. Uma vez que é possível ver e identificar os cristais a olho nu. Questão 3. Como vimos, a Terra é formada por 3 camadas: a litosfera, o manto terrestre e o núcleo. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1 para a litosfera, 2 para o manto terrestre, 3 para o núcleo. Vamos lá. É o centro da Terra. É composto principalmente de ferro e níquel. Sua temperatura está acima de 6.000 graus Celsius. A gente está falando do quê? Do NIF. A gente fala do núcleo. Núcleo da Terra. Então seria o número 3. É também chamado de crosta terrestre, a camada mais externa formada pelas rochas minerais. A camada mais externa da Terra é a crosta terrestre, ou também chamada, quando a gente fala de crosta terrestre, a gente está falando talvez núcleos, a gente está falando da crosta terrestre mais o núcleo superior, ou a chamada litosfera. Número 1. Então sobrou agora o manto terrestre. Número 2. É a camada intermediária situada entre a crosta terrestre e o núcleo. Difícil pra caramba, né? 3, 1, 2. Qual é o gabarito? Letra C. Fácil, né? Questão 4. Pesquisadores alemães anunciaram o mais completo fóssil de dinossauro já achado na Europa. Um pequeno animal, um filhote, de não mais de um ano, viveu 135 milhões de anos e está 98% completo. Um feito incrível quando se trata de fósseis de tetrapoides, os dinossauros carnívoros que englobavam espécies como o T-Rex, Tiranossauro Rex. Vestígios de tetrápodes normalmente são raros e fragmentados. Os tiranossauros mais bem preservados, por exemplo, possuem 80% do corpo. O fato de esse exemplar possuir 98% do seu corpo é, portanto, um grande feito.
especialmente por se tratar de um filhote. Os estudos desses jovens carnívoros podem fornecer não apenas dados sobre a biologia do grupo, mas também ajudar a entender o mecanismo evolutivo das espécies. Beleza. O fóssil citado na reportagem foi encontrado em que tipo de rocha? Justifique. Como você chegou a essa conclusão? Cara, tá vendo lá no comecinho que ele fala assim, ó. Quando ele fala de fósseis no tetrapode, os dinossauros carnívoros que englobavam espécies como Tiranossauro Rex. Vestígios dos tetrapódes normalmente são raros e fragmentados. Dá pra gente ter uma noção quando as rochas formadas por fragmentos de outras rochas são rochas do tipo quê? Sedimentares. Então, qual que seria a rocha onde é que você encontrou os restos mortais do dinossauro? Nas rochas sedimentares. Coloca assim, animais e vegetais podem ser soterrados por sedimentos e, após milhares de anos, são mineralizados e, e têm seus contornos preservados. Beleza? Então, o que acontece? O animal morre, os sedimentos vêm, se depositam sobre aquela estrutura, vem outros sedimentos se depositam, vem outros sedimentos se depositam, outros sedimentos se depositam, vai acumulando e esse isolamento, essa cobertura pode causar uma proteção, faz com que os minerais, com que os sedimentos que ali estão fiquem mineralizados e, consequentemente, preservem a estrutura que está ali por baixo. Então, por exemplo, o animal morreu, aí com o passar do tempo vem acúmulo de sedimentos, folha, terra, rocha, fragmentos em geral, galho de árvore, depois vem outros, e outros, e outros, e esse animal fica lá por baixo. Essa camada forma uma camada protetora, uma camada que protege da mineralização e mantém o que? A estrutura que está lá por baixo, o que? Preservada. Beleza? Tranquilo? Em que era geológica vive esse animal? Provavelmente viveu. Os dinossauros viviam em qual era geológica? Em qual era geológica que a gente encontrou o dinossauro? Na era Mesozoica. Mesozoica. Beleza? Tranquilo? Questão B também está tranquilo. Vamos para 5. Questão número 5 é uma questão pessoal também. Vamos para 6. Tem uma cruzadinha. Complete corretamente o diagrama que trata da estrutura da Terra. Vamos lá. Primeiro eu vou responder as horizontais. Horizontal, para quem não sabe, é assim. Vamos lá. Questão número 1 na horizontal. Situado entre a crosta terrestre e o núcleo. Já respondeu, litosfera. Camada da Terra com temperaturas mais elevadas. Onde é que estão as temperaturas mais quentes da Terra? Onde que está? No núcleo. Núcleo.
situado A1 da horizontal, situado entre a crosta terrestre e o núcleo. Entre a crosta terrestre e o núcleo, a gente tem o quê? O manto. 3. Camada superior da litosfera. Qual é a camada mais superior da litosfera? A crosta. 4. Período que marca o início do tempo histórico, ou seja, o período do surgimento dos seres humanos. De baixo para cima. De baixo para cima. Período que... Onde é que o ser humano surgiu? Qual período? No Quaternário. Deixa eu ver de baixo para cima. Vamos para as verticais. Vertical. Vamos lá. Camada exterior sólida da superfície da Terra que abrange parte superior do manto da crosta terrestre. Né? Litosfera. Já respondeu essa. 2. Massa pastosa que origina as rochas ígneas. Então, onde que vem as rochas ígneas ou rochas magmáticas? Do magma. Beleza? Finalizou essa parte também. Essa correção aí. Vamos corrigir agora a página 147. Página 147, 148. Vamos lá. Em uma viagem de férias, você percebeu alguns agricultores realizavam seus plantios em áreas de encostas de morro, como no desenho abaixo. Utilizando esses conhecimentos, que conselho você daria para os agricultores? Cara, por exemplo, se está chovendo aqui no alto da montanha, a chuva tende que a água tende que a descer, consequentemente ela tem aquela correnteza, sabe aquela correnteza, aquela enxurrada que o pessoal fala, ela vai lavando o que de cima para baixo. Então, consequentemente, aquilo que você planta nas partes mais baixas tende a sofrer mais com essa enxurrada, tende a sofrer mais com essa descida, com essa descida de materiais que vem de cima para baixo. Então, qual que seria o ideal que você fizesse? Você fizesse o quê? Escadarias, que você fizesse cortes, que você fizesse um sistema de proteção onde é que você preservaria as estruturas que estariam em partes mais baixas. Então, o que seria utilizado? Qual que seria a técnica mais utilizada? Seria a técnica do que? Da utilização da técnica das curvas de nível ou terraçamento. 2. Observe o desenho aproximado do relevo apresentado abaixo. Indique e denomine a unidade do relevo representada pela letra A. Tá vendo a letra A, a parte mais próxima à água, ao litoral? Essa parte mais próxima ao mar, a gente chama ela de quê? Da planície litorânea. 2. Verifique e denomine em qual espaço está localizada uma depressão. Galera, o que é uma depressão? Você tem uma parte alta, a parte baixa e uma parte alta de novo. Uma parte que tá, tipo assim, você tem um achatamento repentino do quê? Do solo. Ou seja, está vindo aqui, ó, nesse nível, baixou e voltou de novo pro mesmo nível. Olha para você ver aí, se você concorda comigo. Seria a letra D. Tá mais ou menos do mesmo tamanhozinho, tá vendo? Ó? Nível, baixou de repente, voltou pro nível de novo. Um achatamento repentino do solo. Então seria a letra D.
Acabou? Fácil esse, hein? Ah, não tem mais aqui. Entre as unidades de relevo C e D, indica que mais sofreu ação erosiva. Explica por quê. Entre a C e a D. C e D. Qual que sofreu maior ação erosiva? Sem dúvida foi a letra o quê? C. Porque quanto maior a estrutura, maior a erosão que ela sofre. Então, planaltos, montanhas, tendem a sofrer muito mais erosão do que o que? Partes baixas, como por exemplo planícies. No planalto, a erosão é muito mais intensa do que a sedimentação. Na planície, na parte baixa, a sedimentação é muito mais intensa do que o que a erosão. Então, quanto maior a parte, quanto mais elevada a parte, maior a quantidade de erosão que ela sofre. Beleza? Então, a letra C, coloca assim, os planaltos sofrem com a ação da erosão, sofrem com a ação da erosão, que termina levando seus sedimentos para regiões mais baixas, como, por exemplo, a região representada pela letra D. Então, quanto maior a estrutura, maior que o nível ou a quantidade de erosão que ela vai receber. E quanto mais baixa a estrutura, maior o nível de sedimentação que ela receberá. Essa é a letra C. Número 3 agora. Na superfície de várias metrópoles brasileiras, em virtude da pobreza, muitas pessoas constroem suas habitações em áreas de morro ou colinas. Faça um pequeno comentário sobre os principais riscos que as pessoas correm. Galera, ao construir, o cara fica mais susceptível a desbarrancamento, a chuvas, a enchentes, a ação da água. Então, isso é muito comum, por exemplo, chega até a perder a vida. Olha o Rio de Janeiro. O cara constrói aquelas casas assim, sem estrutura, com material muitas vezes inadequado, a casa num terreno que não é plano, vem a chuva, muitas vezes aquela água acumula muito no solo, pesa muito o solo, a cobertura vegetal não consegue segurar, ou mesmo a cobertura vegetal foi arrancada, e desce aquele mundo de terra, aquele desbarrancamento, aquele grande deslizamento. Então, consequentemente, isso é muito comum acontecer justamente por conta que, por conta que é uma área de risco e também por conta da ação do ser humano, porque ele retira aquela camada superficial do solo, aquela camada que tem uma capacidade de segurar a água, de segurar os materiais muito grande. Então, sem aquela camada, fica muito mais suscetível que a desbarrancamento, a deslizamento. Beleza? Coloque então, as pessoas correm o risco, colocar assim, as pessoas correm o risco de ter a casa arrastada por deslizamentos de terra, podendo inclusive perder própria vida. Eu consigo ver se consigo olhar aqui para vocês, mostrar para vocês uma coisa. Mundial online é isso, né? Mostra na hora. Acho que eu vou conseguir.
Olha aqui, ó. Isso, ao menos 10 mortes já foram registradas na região do litoral de São Paulo, principalmente na cidade de Guarujá, Santos e São Vicente. A chuva tomou conta durante a madrugada e a noite de ontem. Muita água desceu, principalmente em pontos de acesso dificultoso e em pontos como morro e de locais de deslizamentos. Tivemos tragédias no Guarujá, tivemos tragédias em São Vicente. Olha a força da água. A gente está falando de ponto íngreme. Neste exato momento, o Ali. governador João Dória está no Guarujá para fazer uma reunião onde foi a cidade mais atingida. Ele está chegando a Santos também, vai passar por outras cidades para fazer estas reuniões, que são reuniões de emergência. A Baixada Santista está debaixo d'água. E a gente vai ao vivo, vem cá, por favor, Capitão Léo, com a Júlia Carrillo. Ela está no Morro São Bento. Júlia, no morro tivemos uma morte, uma mulher de 30 anos no Morro do Tetel. Tivemos outras ocorrências, são dezenas de quedas de barreiras espalhadas pelos morros de Santos. Você está onde, qual ponto e o que aconteceu neste local onde você está? Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Vitão. Eu estou aqui na rua Santa Marta. A gente está no Morro Bento, na verdade, né, de São Bento. As coisas aqui estão bem complicadas. Nós tivemos várias casas que ficaram destruídas com alagamento. E também tem outra coisa, uma família soterrada ainda, uma família com 3 filhos, um pai e uma mãe. Eles receberam tudo isso aconteceu por volta da meia-noite. Oi. Olha, Júlia, tudo isso aconteceu por volta da meia-noite, como você bem mesmo disse. Você conversou com algumas pessoas, está com pessoas que presenciaram, viveram tudo isso, lutaram por lutaram pela vida durante a madrugada, porque era muita água que desceu morro abaixo. Com quem você está? Você conversou com moradores? A partir de agora a notícia é sua. Perfeito. Então, eu estou aqui com uma moradora que ela perdeu tudo da casa, ela conseguiu sair por um buraco, por sorte. Eu vou passar para ela contar um pouco como foi tudo isso. Boa tarde, eu moro na Santa Marta, no 19. Perdi tudo, né? Com minha filha, meu neto, meu irmão que tá aqui, consegui salvar eles. A chuva começou forte mesmo por volta das 9 horas. Aí caiu o fundo da minha casa. Depois, quando foi mais ou menos meia-noite, aí veio o desabamento da barreira. Teve uma casa de cima, o pessoal não conseguiu se salvar. Eu consegui. Minha filha, quando ela saiu, e o meu neto, a barreira já pegou, ela pegou metade do caminho. Eu e meu irmão ficamos presos dentro de casa. Aí eu fiquei em cima do telhado, comecei a gritar socorro e pedi uma escada para alguém ajudar a gente a sair. Aí veio um rapaz que vive na rua, foi quem me ajudou a sair, eu e meu irmão. Mas o pessoal da casa 13 não conseguiram sair, estão soterrados. São 3 crianças e 2 adultos. Eu, graças a Deus, consegui, né? Eu e meu irmão, mas eles, simplesmente, até agora, nada. O problema também é que ninguém vem aqui. Até agora, a prefeitura, assim, esse pessoal não vem dar um auxílio pra gente, oferecer nada pra gente. Estamos aqui sem casa, sem roupa, sem comida, sem teto, sem nada. Estamos aqui, a Deus dará. Muito obrigada. Então, agora eu vou mostrar um pouco como está funcionando aqui. Está bem cheio com os moradores, ó. Vocês podem ver um pouquinho. Toda a população aqui esperando por respostas. Bom, Júlia, nós estamos acompanhando a imagem de Júlia Carrillo. Isso é no Morro São Bento, no meio do morro, tá? Não é lá no alto do morro, é no meio do Morro São Bento, na rua Santa Marta. E ela está mostrando aí, tem muito morador fora de casa. Vocês estão vendo aí a nossa equipe, Alexandre Rodrigues, o Léo Bombom que está por aí. Todo mundo dando suporte, todas as nossas equipes na rua. E essa imagem da Defesa Civil e todos os moradores aqui na calçada sentados, é porque eles tiveram que deixar as suas residências, tiveram que deixar aí suas casas, e você está vendo a divisão de tela, do seu lado esquerdo, é o trabalho do Corpo de Bombeiros, neste exato local onde aconteceu este deslizamento. Eles chegaram durante a madrugada, são 2, 3 homens que trabalham incessantemente, é uma das centenas de ocorrências que aconteceram na cidade de Santos. Viu aí que loucura, né, cara? Você viu ele falando Precisa aí de um no site final, para o seu negócio? ele falando no Primeiro final vá para o que Wix.com. aí,
uma das centenas de ocorrências que aconteceram o quê? Naquele momento. Então, assim, deu uma chuva muito forte, e, consequentemente, igual eu falei para vocês, a água cai no solo, pesa o solo, muitas vezes está sem cobertura vegetal, o solo não consegue segurar aquela água, não consegue comportar aquele grande volume de água, pesa demais e ele desliza. E quando ele desliza, ele vai levando tudo que vem pela frente. Você viu que você ia no Rio de Janeiro, em Santos, São Paulo. Olha aqui para vocês verem. Você vai ter que isso é comum acontecer. Nas primeiras horas do dia. Aquela lá foi em São Paulo. Olha isso agora. Quando a dimensão dessa catástrofe, dessa fatalidade ainda nem era conhecida, o nosso repórter João Pedro Barrocas já estava lá em Teresópolis. Os moradores vão sendo retirados aí com a ajuda do carro do Corpo de Bombeiros. Vocês, olha só, vem tudo sujo de lama. Por sorte, ninguém se feriu. Não, graças a Deus. Lá em casa virou uma enfermaria. Porque a casa de 4 vizinhos caíram e ficaram lá em casa. E eles estão machucados. Só que agora eu não sei para onde eles foram. Perdeu muitos amigos, vizinhos? Já perdeu bastante. Até agora que eu saiba, 11. A preocupação maior qual é? Com o seu filho, você não consegue comunicação com ele? Não consigo, tem 5 aninhos. Entendeu? Aí que eu trabalho no alto e moro na barriga, fica meio sogra pra me trabalhar. Mas aí eu não consigo, notícia dele, ninguém fala nada. E aqui não dá pra passar mais. Não dá, diz que não dá, porque ali em cima diz que é um corpo pra tudo quanto é lado, eles não deixam a gente passar. A tromba d'água destruiu tudo pelo caminho. O bairro Caleme fica a 10, 15 minutos daqui andando a pé. A força da enxurrada foi tanta que arrastou móveis, tudo pelo caminho. Olha só, uma cadeira e também muitas vítimas. Esta senhora, ainda não identificada, foi encontrada a mais de 2 quilômetros de distância do bairro. Tem um menino aí numa faixa de idade de 12, 13 anos. Nós encontramos ele mais à frente ali. Tem muitos corpos espalhados. Corpos. Faixa de uns 50 corpos. E olha só como está a base da ponte completamente comprometida, rachada. A ponte ameaça desabar a qualquer momento, mas esse é o único caminho. Dá só uma olhada na calçada, a quantidade de rachaduras, e essa calçada pode cair sobre o rio a qualquer momento. Na rua o momento é de muito trabalho, os moradores fazem um verdadeiro mutirão. Com pás, enxadas, eles vão retirando a terra para que a água escoe. E é muita água e muita lama que não para de descer. A situação aqui tá doida, o pessoal sofrendo muito. Aqui no bairro Espanhol há vários pontos de deslizamento. Só nesse trecho a terra caiu, destruindo pelo menos 10 casas. O número de vítimas ainda é desencontrado, mas não para de aumentar. O momento é de muita tristeza, mas também de solidariedade. Os moradores ajudam aí os agentes da Defesa Civil, dos bombeiros e também dos garis no trabalho de retirada dos escombros, dos destroços, em busca dos vizinhos desaparecidos. Só deu tempo de sair. Só de sair de casa, mais nada. Mesmo assim, porque o vizinho mandou a gente sair, senão a gente tinha morrido. A rua está completamente cheia de lama. Passar por aqui só a pé. A lama invadiu as casas. Olha aqui o prejuízo. O sofá cheio de lama. Olha só. Os pratos, os objetos. A força da água simplesmente virou a geladeira. Aí uma cena frequente. Os moradores vão deixando suas casas e levando tudo que podem.
Nas primeiras horas do dia. Vira aí, tanto que é complicado. Não é um pouquinho de água, não é um pouquinho de terra. Você viu lá a casa sendo coberta por terra, a lama que fica, a quantidade de pessoas que perde parentes, perde bens, tipo geladeira, sofá, televisão. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Igual eu falei para vocês, eu mostrando um exemplo do Rio de Janeiro e mostrando em São Paulo, mas é muito comum isso acontecer em áreas onde é que você tem serras. Em Minas acontece muito isso também. E principalmente na época aqui do Brasil, que é a nossa época das chuvas, principalmente no final do ano. É muito comum acontecer. Igual eu falei para vocês, a água vai caindo, ela satura o solo muitas vezes tem a capacidade de retenção dele, devido à degradação, ele não consegue segurar aquela água, e acontece o que? O esbarrancamento, o deslizamento. Beleza? Muito comum isso acontecer. E muitas vezes tem casas que são construídas de forma inapropriada, usando materiais ruins, né? Feito com muita qualidade. Quando aquela terra toda cede, ela desce, ela simplesmente arrasa tudo que ela vê pela frente. Gente, animal, casa, tudo que vê pela frente é soterrado. E acontece essas tragédias. Vocês viram aí o desespero das pessoas, a mãe que não achava o filho, o vizinho que salvou a vizinha lá porque foi para ela sair, a sujeira que fica na cidade depois, a lama que fica. Então, assim, é uma situação bem complicada mesmo. Beleza? Questão número 4. O relevo de planície historicamente surgiu para promover o desenvolvimento das sociedades que nelas se instalaram. Liste 3 aspectos dessa forma de relevo que favoreceram o desenvolvimento. Relevo. O que o relevo facilitou o desenvolvimento de sociedades? Através do quê? O relevo na planície, para falar a verdade, né? Através da agricultura, através da construção de casas, locomoção e pecuária. Onde você vai criar gado? No local onde é que é plano, para o gado ficar lá, ou numa montanha? Onde é que você vai fazer uma casa? Num lugar plano ou numa serra, que a casa fica torta? Onde é que você vai plantar? Num lugar plano ou na serra, na montanha, onde é que o trator nem consegue passar? Então, historicamente, o desenvolvimento da sociedade humana está atrelado à presença de quê? De planícies. Planícies para se instalar e desenvolver atividades. Beleza? As cidades são a maior parte construída onde? Nas grandes planícies. Tem cidade na serra? Tem cidade na serra. Minas é cheio de cidade de serra, por exemplo. Mas, historicamente, no nosso processo histórico de formação e desenvolvimento, hoje as técnicas de construção são muito melhores que de 200, 500 anos atrás, né? Nem se compara. Então, hoje, as permite certas construções em áreas de declive com maior segurança. Mas, historicamente, nosso processo histórico de formação, de fixação em determinadas regiões, sempre levando em consideração o quê? Planícies. Beleza? Para finalizar, o último exercício. As chuvas fortes e devastadoras do verão não vão deixar de acontecer. Elas fazem parte do ciclo natural do clima. E com o aquecimento global deverão ficar ainda mais intensas. Nessas áreas, como a ação do homem potencializou a ação da natureza. Vamos lá, você está vendo aí um momento de inundação, uma área que era verde, depois o ser humano construiu o quê? Casas nela. Depois está vendo tipo um local de enchente, um local de inundação, devido à ação da chuva. Qual que é a lógica? Por exemplo, você pega a água e joga no chão, no asfalto, a água fica parada ali. Você pega a água e joga na terra, a água o quê? Ela soma, ela enfia pelo pó da terra. Então, enchentes estão mais suscetíveis cidades são mais suscetíveis a enchentes por causa disso, por conta de falta de áreas para absorção da água. A cidade inteira é impermeabilizada, então tipo chove um pouquinho e inunda tudo. Olha aqui em Goiânia para você ver. Goiânia, praticamente todo mundo que compra uma casa, compra um lote, ele cimento, faz o quê? Não, junta muita terra, muita folha, faz o quê? Cimento o lote inteiro.
Aí quando chove, não tem local para água o quê? Escoar. Então, e fora também a questão do asfalto, né? Que hoje em dia, na perspectiva até mesmo do prefeito de Goiânia, o asfalto não passa mais na porta da sua casa, ele passa praticamente dentro da sua casa. Então, isso tudo influencia para que você sofra cada vez mais com o quê? Com as enchentes. Enchentes. Que em Goiânia chove, sei lá, 20 minutos e inunda praticamente a cidade inteira. Vira o caos. Boca de lobo entupida, porque as pessoas não têm consciência que eles jogam lixo na boca de lobo. Falta de terra, excesso de cimentação, excesso de asfalto. Isso influencia para que você tenha cada vez mais o que? Impacto desse porte aqui. E fora também que você tem desmatamento, retirada de árvores para construção. Então, isso tudo vai influenciar para que você tenha essa particularidade, principalmente que ela é intensificada no nosso final de ano, que no Brasil a estação que mais chove aqui é o verão. O verão aqui no Brasil ele começa 21 de dezembro. É 21 de dezembro? É 21 de dezembro. Então, assim, tem que ficar esperto dessas particularidades, ficar esperto desses detalhes, porque eles fazem toda a diferença. Beleza? Vamos aqui. A retirada da vegetação natural. Das encostas. Potencializou a ação da natureza. A atuação das águas da chuva costuma ser intensa nas regiões de clima tropical. Ponto. No caso das águas pluviais, é comum nas áreas de relevo em declive, formando as enxurradas. Intensidade pode causar deslizamento de terras, particularmente vegetação foi retirada. Beleza? A retirada da vegetação natural, das encostas, potencializada com a ação da natureza, potencializa a ação da natureza. A atuação das águas da chuva podem ser intensas nas regiões de clima tropical. No caso, águas fluviais é comum a áreas de relevo em declive, formando enxurradas. Terras particularmente enxurradas, que dependendo da intensidade, pode causar deslizamento de terras, particularmente dos locais onde a vegetação foi retirada. Tinha que corrigir isso aqui. Que é locais, beleza? Locais, faltou um i aqui. Galera, igual eu expliquei para vocês, você tem, por exemplo, a terra, tem a chuva, a água cai,
tem a retirada dos materiais, tudo aquilo. Imagina uma montanha. Vou ver se dá para fazer um desenho aqui. Talvez ficaria até mais só vocês entenderem. Desenho é ótimo nesse quadro. Você vai ter aqui a montanha. Beleza. E bem aqui, você vai ter a casa. De casinha. Consequentemente, está chovendo. Está chovendo, 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 chovendo. Está chovendo. Chovendo muito. E chega um momento, a chuva aqui. A chuva. E essa água vai ficando onde? Vai ficando no solo. O solo vai retendo essa água, vai segurando essa água. Só que chega um momento que o peso é tão grande e você percebe que alguns locais tá degradado, tá assim o quê? A estrutura aqui, ó, foi arrancado para construir a casa. Aqui também foi desmatado para construir a casa, aqui também foi desmatado para construir a casa. Só que tá chovendo muito e essa água tá pesada e consequentemente esse peso todo faz com que aconteça que esses materiais aqui se soltem e deslizem. Aí que tá o deslizamento. O solo não consegue mais comportar aquela quantidade de água, o solo não consegue mais comportar aquele peso todo e ele acaba o quê? Soltando, se rompendo. Aí acontece o chamado deslizamento. A água quando acontece, a água do rio que tem aqui, ó, por exemplo, quando ela recebe uma grande quantidade de água, forma as chamadas o quê? Enxurradas. Água pluvial, ou seja, ela recebe, está chovendo, e você direciona aqui no Brasil, por exemplo, você direciona toda a água da chuva para o rio. Então forma o quê? Aumenta muito o volume do rio. A gente tem também as erosões, cara. As erosões não, as enxurradas, que são muito comuns aqui em período de chuva, justamente porque muitas vezes a boca de lobo está cheia, então a boca de lobo são poucas bocas de lobo para comportar o volume de água, e isso tudo influencia para que você tenha o quê? Tenha essa situação toda que eu elucidei para vocês. Você tem desmatamento, a retirada da cobertura vegetal do solo, você tem o solo que não consegue segurar todo aquele peso, ele acaba se rompendo e faz todo esse estrago, que é muito comum, principalmente no Brasil, na época de final do ano, que é a época do verão nosso, que é a nossa época das chuvas mais intensas. Beleza? Tranquilo? Explicar esses dois exercícios, essas páginas que eu citei para vocês. Dúvidas? Qualquer dúvida, estou à disposição. Próximo aula eu vou passar mais uns exercícios, corrigindo os exercícios. A máquina deve estar disponibilizando já para vocês a revisão. A revisão está aí com todo esse conteúdo da quarentena. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, podem assistir às aulas novamente. Eu estou à disposição. Beleza? Até a próxima.